Seguindo aqui, Mauro Mota, vamos ler agora da Voz de Bebedouro à Academia de Letras. Voz de Bebedouro era um jornal do Bebedouro. Bebedouro é a cidade de Agrestina, antigo nome. Ele diz: Senhor José Vanberto, estáveis entrando na adolescência com o pé direito com as alpercatas de couro de bode equivalentes à bota de 7 léguas para os nativos de vossa região natural pernambucana, quando o Bebedouro, nome tão por dentro de sua origem pastoril, depois trocada pelo de Agrestina, separou-se do município de Altinho e da comarca de Caruaru. Nem de longe, e de perto muito menos, digo que a campanha reivindicatória dessa autonomia tenha sido mal cedida, ou que para obtê-la a pressão tenha virado depressão. Digo que, em lugares tão próximos um do outro, de a gente gritar, ô de casa, e ao quem é, responder logo, é de paz. Em lugares de paisagem, paixões, céu, catolicismo nordestino, missa em latim, croinha, horas caídas do sino, turíbulo, missa, beatas de talento notificador, filhas de Maria, virgem sem quaisquer controvérsias, como escreveu no semanário de uma feita, ele amava essa expressão de uma feita, o valente Ioiô Matão, de dizer-se os pecados todos na confissão, de vigário de batina durante o dia e ainda mais durante a noite. Em lugares também de cantos de passarinhos, ares, sonhos, águas, terras. No tiro da emboscada, Capitão Tenório morreu abraçado na burra Palmira. E mulheres indivisíveis, a divisão administrativa judiciária de fronteiras ultrapassáveis, no abrir e fechar de olhos, pelo chocalho das vacas, pelo cheiro das frutas, pelo violão de Mendonça da Loja. Não significava divisão geográfica nem a histórica, nem a econômica, nem a cultural. Fiel aos elementos constitutivos da área, o ex-distrito continuava a própria vida, e a da ainda hoje, ou cada vez mais hoje, chamada capital do Agreste, com as suas próprias vilas, entre elas a de nome Mentirosos, sobre a qual leio no Anuário Pernambucano de 1935 este informe inicial, povoado progressista, com os ardores revolucionários de 1930, expressos na nomenclatura urbana da sede, Rua João Pessoa, Joaquim Távora, Cleto Campelo, Djalma Dutra, 4 de outubro, mal deixando abertura para a travessia da matriz. Com suas fofoqueiras, fazer fofoca bem feita é privilégio feminino, e uma delas surpreendida pelo registro de Mateus Camorim. No pátio da Igreja Conceição, depois da missa cantada e da comunhão, Dona Santinha, em perfeito estado de graça, com o véu livre e o terço na mão, murmurava a um grupinho que Padre João estava na sacristia rezando com o texto na mão. Com sua imprensa, a ela queria chegar, para melhor chegar minha voz, Senhor José Vanberto, com a voz de Bebedouro, da qual aos 19 anos eres diretor, sendo gerente farmacêutico José Alves da Silva, sob a vossa vigilância, impedido de injetar qualquer drogas nas colunas do quinzenário. Esse jornal e o vosso instinto de jornalista já se demonstraram no colégio antes, representa um princípio em vossa carreira, iniciação profissional, ponto de partida para a chegada ao ponto certo. Esse jornal sabíeis conferir-lhe a escala e o timbre nas condições ambientes, representa por isso mesmo um documentário sobre virtudes pessoais, que desenvolveríeis em campos maiores de atividade pública. Ele é convosco, senhor José Vanberto, a matriz de um exercício nobiliante. Se, e teria de praticar essas cortesias diante da comunidade, publicava o nascimento de algum interessante petis, notícia já antecipada pelo cheiro de alfazema no quarteirão, da gentilíssima consorte de algum fazendeiro oficial menor da Guarda Nacional, coronéis de tal milícia na zona só existiam 2, João Guilherme e Neco Porto. Este perfilado em minha formação no Recife, Gilberto Amado, a concessão integrava um processo de exercer influências, inclusive por contraditório que pareça, em formas de conduta e expressão jornalística no interior de Pernambuco. É que estamos ainda no tempo dos apedidos, das solicitadas, de colunas alugadas para desaforo grosso, tempo da polêmica, de um jornalista das dimensões de Osório Borba discutindo pela imprensa com o jurista Godin Neto e sustentando que esse professor da Faculdade de Direito era doido. De Godin Neto responder dizendo que iria desmontar a vida de Osório Borba, que não deixaria pedra sobre pedra. De Osório Borba replicar, agora a coisa é mesmo para temer, o doido entrou na fase das pedras. Tempo, continuador do de José Maria, Gonçalves Maia, Baltazar Pereira, Trajano Chacon, Faria Neves Sobrinho, do panfleto dos artigos de fundo, geralmente rasos, de José de Sá,
de vivíssima exuberância verbal com a sua fogueira espalhando brasas com o Diário da Manhã, na Rua do Imperador, de Aníbal Fernandes a passar descalçadelas no governo, tempo de o papel de imprensa quase a queimar-se, de o jornal pegar fogo na mão de gente ao contato de tanta palavra em chama. Tempo, senhor José Vanberto, fazeis a confissão no significativo discurso de posse, em que irrompia incontrolável o vosso gosto pelo jornalismo, quando líeis assiduamente o jornal que a vossa família assinava, o Jornal do Recife. É pena que tenha se acabado depois de 76 anos de circulação, que ali em Agrestina chegava com seus 3 dias de atraso. Fico em dúvida quando falais nesses 3 dias de atraso, sem saber se vos referis ao trem da Great Western, que o transportava via Caruaru, ou se pegais o vagão para uma ironia aos próprios métodos do antigo matutino. Pois a verdade é que não os assimilaste nem 1 milímetro, quer imediatamente na adolescência aberta às assimilações, quer depois. Jamais revelaste o menor resíduo dessas leituras. Nada guardaste das cartas sem lê-lo. Cartas sem selo, de Oswaldo Machado, panfletário da escrita, na fala, na política, na roupa, no corte do cabelo, no fraque, na bengala. Nem do tumulto do repórter Hamilton Ribeiro, tão comedido que, ao reunir em 2 livros as suas crônicas sobre figuras pernambucanas, só achou para eles 2 títulos condizentes com os textos: Homens e Patifes e Canalhas de Gravata. Nem da imaginação do também da Guarda Nacional Coronel Farias, o diretor que, pretendendo dar mais movimento ao jornal, recomendou ao secretário perpétuo Filemão de Albuquerque a publicação diária do clichê de uma das igrejas do Recife na primeira página. E quando indagado a pretexto de quê, respondeu autoritário e seco: ora, uma sessão nova, nossos templos. Menino, revelais. Li as exceções na polícia e nas ruas, a de cinema. E outra que ressurge na memória gráfica, acústica e até visual, a dos epigramas de Pedro Lopes Júnior, o Sapoti, entre vinhetas da primeira página. E a patroa explicou ao Benedito: cuidado, não me faça espalhafato. Abra direito o armário da cozinha, faça um pirão de leite com farinha e dê ao periquito e ao gato. Mais tarde andava o molecote aflito. Fizeram infelizmente o espalhafato. Deram o pirão de leite ao periquito e o periquito ao gato. Li as coisas assim, até para anexá-los à vossa memorialística, mais passáveis, sem qualquer interesse particular de retentiva, e muito menos de aplicação por cima da linguagem de vários colaboradores da língua editorial e dos processos de comunicação que ela significava. Era e é outro o vosso gosto jornalístico, dirigido pela sensatez, pelo equilíbrio no juntar de palavras e nas interferências delas em causas de interesse comunitário. Era e é outro o vosso entendimento da missão da imprensa. Bem cedo começaste a exercê-la em certo período, na companhia de um jovem prefeito adventício, Américo de Oliveira Costa, que seria mais importante na história de Agrestina, do jeito que o foste pouco depois em relação a Altinho. Já aí conciliáveis os 2 espíritos, o público e o literário, numa espécie de conciliação que seria menos acaso ou uma estratégia de conduta do que diretriz natural do próprio ser, firme no tempo e no espaço. Saber escrever é a qualidade básica do jornalista, mas não funciona isolada. Tem de unir-se a consciência ao destino de que se escreve numa estrutura de informes, interpretação e verdade. Da casinha de porta e janela, onde tinhais, em bebedouro, os vossos caixotins e o pequeno prelo às instalações do Palácio do Planalto em Brasília, onde exercestes, e com que sucesso, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República, com todo um imenso equipamento de comunicação de alcance nacional, houve, é óbvio, mudanças extremas, as máximas na circunstância, mas foi como se estivesseis, e sabemos que não estava sempre a esperá-las. É que no longo caminho entre uma e outra posição, fostes com os vossos dons, reunindo o acervo de conhecimento e experiências acerca de fatos contemporâneos e pretéritos, de personagens, de autores, de situações econômicas, administrativas e intelectuais, que vos fazia e faz competente para as convocações que, distinguindo-vos, simultaneamente se distinguem. Uma, vamos dizer assim, estação intermediária, valorizadora do vosso tirocínio, tiveste como colaborador de Fronteiras, que à maneira da Revista do Norte de José Maria, Joaquim Cardoso e Manuel Bandeira, numa área programática
afim em alguns aspectos jamais idêntica, entretanto, e do suplemento literário do Diário de Pernambuco, entre 1947 e 1959, deu o seu recado e em forma de torná-la audível para sempre dentro da posteridade. O diretor Manuel Lubambo, queiram ou não queiram, seus adversários contemporâneos ou póstumos, encarnou a figura de um líder puro e nu, quero dizer, desataviado, sem panos mornos ou frios, a ocultar-lhe a intenção e a ação. O vosso estudo sobre ele, senhor José Vanberto, contido em conferência pronunciada nesta academia em 1970, talvez tenha sido mais exato que mereceu. Esse discurso de Mauro Mota foi lido na Academia Pernambucana de Letras no dia 15 de junho de 1971. Então ele diz, né? Foi o homem tanto no debate quanto no combate, dissestes. Foi o homem tanto no debate quanto do combate, dissestes. A homogeneidade e a objetividade do seu pensamento, a clareza do seu raciocínio, a sua luta que desconhecia timidez e respeito humano, a pátria que idolatrava não como cinzenta figura de retórica, mas como uma realidade, uma autêntica ideia-força, o seu catolicismo em termos de construção e de realização, o ímpeto corajoso de sua audácia espiritual, tudo isso compunha a sua figura granítica que permanecerá, acrescento, como já permanece em vosso ensaio tão oposto à biografia tradicional, muitas vezes perdida entre o onomástico e o datal, tão com o seu personagem do centro e tão, mesmo para situá-lo sem equívoco, marcado pela ambiência, povoado pelas ideias, pelos fatos, pelos homens com os quais ele conviveu. Concomitantemente, emprego este advérbio em homenagem ao vosso conterrâneo, seu Caetaninho, que o empregava como cacuete oral, em qualquer conversa, a propósito de tudo, até mesmo quando falava em acontecimentos separados por distâncias seculares. Ocorreu, senhor José Vanberto, o vosso drama bacharelesco. Sabias, dizias de cor nos bancos da Praça Adolfo Cirne, o soneto do pernambucano Franklin Seve, o perfil de fim de ano de um colegial, aquele dos terceiros assim. Gosta dos bacharéis e até suponho, como querendo antecipar um sonho ante essa lua esplêndida de mel, que ela há de ser, por certo, em casamento, pedida por um moço de talento, por um rapaz que seja bacharel. Mas esse gosto solitário não prevalecia na matrícula. Nem ele, nem os elementos residuais, embora ainda entrando na composição do status do bacharel. O discurso de improviso, ele fala bem. E eis o título dominando o currículo, as citações de autores estrangeiros, o anel de rubi. Atraía-vos, senhor José Vanberto, o vosso amor, na aparência desamor, pelo direito. Pois só no primeiro ano ficaste um tempo do curso todo, 5 anos contados de fio a pavio. Jamais, entretanto, saliente-se por desídia voluntária, pela ausência da receptividade das matérias curriculares. Só pelo cumprimento de 2 deveres. O do chefe de repartição, do qual tirávais a subsistência, não permitindo, de acordo com os regulamentos, que o abandonasses para comparecer às aulas em horário coincidente. E o do catedrático de introdução à ciência do direito, José Joaquim de Almeida, não permitindo que, sem frequência, obtivesses notas e promoção. Hoje, louvais os rigores desses ilustres mestres. Os estudantes adoram o professor bonzinho enquanto são estudantes e odeiam-no durante o resto da vida, quando necessitam dos ensinamentos que ele não lhes deu. Rigores em parte responsáveis pelo que recebeste da faculdade e pelo que deste à faculdade como integrante da turma de 44. Uma coisa é certa, a vossa formação na Faculdade de Direito do Recife, ainda a casa matriz da cultura regional, se não as determinou, colaborou em algumas das vossas conquistas posteriores. Lá nem tudo era só o direito, que vos ajudaria a chegar à Procuradoria e à Vice-Presidência do Instituto do Açúcar, à Presidência do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eram também outros núcleos de interesses culturais, as ressonâncias das vozes históricas procedentes de várias gerações, a biblioteca, jamais de enfeite, mas de funcionamento na plenitude, o convívio nas aulas e corredores com os próprios colegas mais chegados, estabelecendo uma harmonia matinal com a diversidade em suas preferências intelectuais. Jordão Emereciano pelas exegeses históricas, Adamar Soares de Carvalho pela crítica de cinema, Augusto Duque e José Neves pela jurisprudência, Lucílio Varejão Filho pela poesia de Verlaine e de Rimbaud, Afrânio de Assunção Barro pelas teorias literárias. Creio que desses apegos individuais e dessa versatilidade coletiva recebeste estímulos em vossas atividades de jornalista e de postos onde as exercestes.
com as vossas costumeiras eficiência e dignidade. De colunista do Diário do Nordeste, a chefe de reportagem política e a redator político do Diário de Notícias do Rio de Janeiro. De redator parlamentar da Folha de São Paulo e de o Estado de São Paulo a presidente do Comitê de Imprensa da Câmara dos Deputados. A dizer como se faz as coisas em jornal, preferiste fazê-las e fazê-las muito bem perante o grande público brasileiro. Sou dos que consideram bom jornalismo, pouco importa as divergências nos esquemas clássicos dos gêneros literários, uma arte de escritor e até de refinamento dessa arte. Nas redações de jornal, aprende-se a tirar os penduricalhos dos adjetivos e as aderências das frases, quase no processo dermatológico literário, e deixá-las nuas e limpas dos ornamentos que as debilitam na construção e na significação. Ao contrário de quem veio livrescamente do livro para o jornal, é necessário medir as diferenças desse trânsito. Vieste, senhor José Vanberto, jornalisticamente, do jornal para o livro. O vosso ensaio, Castelo Branco, Revolução e Democracia, parte de uma circunstância que o valoriza, a dos poderes do convívio. Não foi à distância, nem valendo-vos de opiniões alheias, nem apenas filtrando-as nos comentários que compuseste o vosso depoimento sobre o notável presidente, mas diante dele próprio, de suas reações diante dos fatos assim, através de um conhecimento permitido pelo exercício da amizade e de cargo de confiança. Daí resultaram peça indispensável na reconstituição histórica da primeira fase da Revolução de 64 e a consolidação do biógrafo, quando se voltou para outra figura, não mais da política, antes pela política do seu tempo e do seu meio, inclusive a racial, negado e oprimido, da literatura, na qual o criador e renovador marcou uma das fases mais importantes da poesia brasileira. Refiro-me a Cruz de Souza e ao discurso que sobre ele proferistes, por ocasião de vossa posse na Academia Brasiliense de Letras, intitulado Fundamentos Filosóficos e Estéticos do Simbolismo, em cuja elaboração seguiste vosso método compositivo tão válido no caso em pesquisa, informe e análise para a história do simbolismo, de sempre associar o homem à sequência das ocorrências maiores e até menores vividas por ele, em cuja elaboração isso mostra a vossa intuição e a vossa sensibilidade rítmicas. Tanto vos impregnaste a poesia de Cruz de Souza, que sua música aparece em decassílabos involuntários dentro de vossa prosa. Era um vasto clarão iluminado, além do que se poderia ver, como em broquéis, a páginas que estão no mais alto da escola simbolista. Estes alguns exemplos. Ainda de que vindes agora ocupar aqui a cadeira número 31, a primeira das 10, cuja criação propus em 1960, obtendo o apoio dos companheiros, já com um título acadêmico, o de membro efetivo de nossa jovem congênere do Distrito Federal. Mais desejáveis, entretanto, e no desejo coincidente com o de todos nós, que vos elegemos ser um dos 40 da nossa Academia Pernambucana de Letras, o que sois a começar de agora definitivamente. Com a vossa presença há uma complementação recíproca, a do quadro da nossa instituição e a vossa. Como vos autorretrataste há poucos instantes, um pernambucano que não se desfigurou, que até preservou a mesma prosódia com que daqui partiu. Bem mais do que isso, que manteve além da prosódia a linguagem, as virtudes nativas. Nenhum ausente mais convivente do que vós, mais próximo dos interesses do seu povo, os culturais, os administrativos, os pessoais. Que mais partisse levando os que ficaram, que mais ficasse entre eles os que estiveram e estão a vosso lado nesta noite, os que confiarem em vosso destino, senhor José Vanberto, inclusive os que o acompanham de longe, de muito longe. Vejo nesta sala, entre tantos amigos atuais, o padre Félix Barreto, do nosso ginásio do Recife, o vosso primo, que seria o grande escritor Álvaro Lins. Então, vejo nesta sala, entre tantos amigos atuais, o padre Félix Barreto, do nosso ginásio do Recife, o vosso primo, que seria o grande escritor Álvaro Lins, os vossos companheiros de fronteiras, Lubambo, Vicente do Rego Monteiro, William Levin, Guilherme Auler, vejo até Zusa Brito, que vos levava ao colégio, dizendo aos vossos pais: o menino deu lição certa, tirou nota 10.
Discurso proferido na Academia Pernambucana de Letras, no dia 15 de junho de 1971, por Mauro Mota, em homenagem ao escritor José Vanberto. Muito obrigado.